Bom dia, pessoal! Que vai ser alegria estarmos aqui juntos nessa manhã para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, vamos começar essa nova semana meditando nas Escrituras. Hoje nós vamos compartilhar com vocês o texto de Deuteronômio, capítulo 7, e também queremos orar em concordância com seus motivos de oração hoje e orar pela sua família. Esse texto vai mostrar sobre o cuidado que nós precisamos ter com objetos mantidos em casa. O povo de Israel é orientado ao entrar na terra prometida, ao derrotar todas aquelas nações que estão naquela terra e eliminá-los completamente. E o Senhor mostra a razão. Eles deveriam eliminar todos os ídolos, todas as práticas que eram detestáveis ao Senhor, para que o povo de Israel pudesse de fato prosperar naquela terra. E o mesmo cuidado nós precisamos ter hoje, tanto com aquilo que trazemos para dentro de casa, quanto em relação a objetos que nós recebemos, ou mesmo influências como música, vídeo. Precisamos ter cuidado em relação ao que nós aceitamos dentro da nossa casa, se nós queremos ter um ambiente de paz e de bênção para nós e os nossos filhos. Sim, então vamos orar pedindo ao Senhor para abençoar esse momento devocional. Bom dia para vocês que estão aí já entrando conosco, para vocês que vão assistir durante esse dia. Nós desejamos realmente que vocês possam ter um dia, uma tarde ou uma noite muito abençoada. Então vamos orar. Pai, muito obrigada. Nós te louvamos, te agradecemos por esta nova semana que apresentamos a Ti e pedimos, Pai, fala conosco através dessa meditação que nós temos feito aqui pela manhã. Abra o nosso entendimento, revela-nos, Pai, a Tua vontade e a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Começa dizendo assim, então, o texto de Deuteronômio, capítulo 7. As nações idólatras serão expulsas. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomarem posse, ele expulsará, o próprio Senhor expulsará de diante de vocês muitas nações, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que você. E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum, nem tenham piedade delas. Não se casem com as pessoas de lá. Não deem as suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviaram seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. E, por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Assim vocês tratarão essas nações. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Mas aqueles que o desprezam retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Obedeçam, pois, a lei, isto é, aos decretos e às ordenanças que hoje ordeno a vocês. Nós temos ensinado nossos filhos que Deus é justo, Ele é um Deus amoroso, como nós temos visto, Ele é um Deus compassivo, um Deus grande em misericórdia. Seu amor leal dura para sempre. Mas a Bíblia também mostra que Ele é um Deus sério e severo em relação àqueles que tendo uma oportunidade de graça, de se relacionar com Deus, de viver o que Ele tem preparado para nós. Quando uma pessoa
decide se opor aos propósitos de Deus, ele vai tratar também com seriedade, com severidade. É isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 11, 22. Considerem a bondade e a severidade de Deus. Nós temos ouvido muito sobre Deus é amor, Deus é bom e tudo isso é verdade, mas quando Deus é severo, ele continua sendo bom. Quando Deus é severo, ele continua sendo fiel. Por isso nós temos a palavra de Deus como uma instrução para as nossas vidas e famílias, para que nós possamos aprender os planos de Deus. Ele nos criou para o louvor da sua glória e à medida em que nós concordamos com os planos que ele tem para nós, ele vai nos abençoar de toda forma, muito além do que nós podemos imaginar. Mas ai daqueles que resistem à vontade de Deus, que tendo uma oportunidade de graça, de caminhar com ele, têm voluntariamente escolhido caminhar longe do Senhor, longe do seu povo e dos seus caminhos. Infelizmente, a palavra nos alerta claramente que as consequências não são boas. Por isso nós temos que ter cuidado com o que nós permitimos dentro da nossa casa. E as bênçãos da obediência. Se vocês obedecerem a essas ordenanças e guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramentos aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, na terra que os seus antepassados, que aos seus antepassados jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. O Senhor os guardará de todas as doenças. Amém. Não infligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas as infligirá a todos os seus inimigos. Vocês destruirão todos os povos que o Senhor, o seu Deus, entregar a vocês. Não olhem com piedade para eles, nem sirvam os seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Deuteronômio 7, verso 17. Talvez vocês digam a si mesmos, essas nações são mais fortes do que nós. Como poderemos expulsá-las? Não tenham medo delas. Lembrem-se bem do que o Senhor, o seu Deus, fez ao faraó e a todo o Egito. Vocês viram com os seus próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos e as maravilhas, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Além disso, o Senhor, o seu Deus, causará pânico entre eles até destruir o restante deles, os que se esconderem de vocês. Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é Deus grande e temível. O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações de diante de vocês. Vocês não deverão eliminá-las de uma vez só, senão os animais selvagens se multiplicarão, ameaçando-os. Mas o Senhor, o seu Deus, as entregará a vocês, lançando-as em grande confusão, até que sejam destruídas. Nós lemos o livro de Salmos com vocês há alguns meses atrás, e nós lemos tantos salmos que contêm as chamadas orações imprecatórias, salmos que mostram que o Senhor nos inspira, inclusive pelo Espírito Santo, a orar contra o poder do inimigo, o que não significa de forma alguma orar contra pessoas, mas orar contra a ação do inimigo que trabalha contra os propósitos de Deus em nossas vidas e famílias. E essa é a promessa do Senhor. Tudo aquilo que se levantar contra o propósito dele na sua vida, se você estiver numa condição de obediência, de caminhar com o Senhor humildemente, ele mesmo vai se encarregar de eliminar todo o poder do inimigo. Ele trará confusão até que todos sejam destruídos. Verso 24. Ele entregará nas mãos de vocês os reis dessas nações, e vocês apagarão o nome deles de debaixo do céu. Amém. Ninguém conseguirá resistir a você até que os tenham destruído. Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobicem a prata
e o ouro de que são revestidas. Isso seria uma armadilha para vocês. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Detestável. E nós destacamos especialmente o último verso 26 para concluir essa leitura. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão vocês também serão separados para a destruição. Considerem tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para a destruição. A Bíblia mostra que existem coisas que Deus valoriza, por isso as Escrituras são tão preciosas. Elas nos mostram aquilo que agradam a Deus e como nós podemos viver uma vida que glorifica a Deus. Como esse texto mostra, o resultado será que o Senhor nos abençoará, nos dará uma vida acima da média. Isso é o que Deus tem planejado para você e para sua família. Amém. Mas a Bíblia também ensina que existem elementos, existem atitudes, existem pensamentos e objetos, existem coisas que Deus detesta. E hoje nós queremos chamar a sua atenção para vigiar em relação a esses assuntos. Sim, aqui em casa nós temos o hábito de sempre orar e pedir ao Senhor se tiver algo que nós trouxemos para a nossa casa ou que nós recebemos, que não seja da vontade dele de estar aqui, para Deus nos mostrar, nos revelar, nos chamar a atenção em algo que não seja da vontade dele. Então, que nós possamos ter esse cuidado sobre o que nós temos trago para a nossa casa. E outro hábito que nós temos também é de orar abençoando as coisas que entram na nossa casa, não pedindo a bênção do Senhor para que Deus retire se tiver algo de mal, alguma influência negativa, também sejam dos objetos, até mesmo uma compra que você faz, você não sabe o processo que foi feito esse material, então é algo que talvez você possa falar, não tem nada a ver. Muitas pessoas acham que não tem nada a ver assistir um desenho igual as crianças, assistir um desenho que contém cenas, seja de muita espiritualidade, não pro lado do bem, né? Uma espiritualidade mais de magia, mais de... Até mesmo existem desenhos que são como se fossem bruxaria. Nós não permitimos nossos filhos assistirem. Para alguns isso é normal, não tem nada a ver, mas para nós é uma influência negativa que nós vemos entrando sobre o nosso lar. Ou talvez o que você tem assistido de programas, o que tem alimentado a sua mente tem sido espalhado no seu lar, não só que muitas vezes você está assistindo, seus filhos também estão ouvindo um conteúdo que é inapropriado. Então existem vários dentro desse assunto que são cuidados que nós tomamos se nós queremos que o nosso lar seja um lugar de paz, seja um lugar onde o Senhor tenha liberdade com o Espírito dele. Nós precisamos perguntar muitas vezes ao Senhor, Senhor, tem algo que no nosso lar não tem te agradado, que no nosso lar não é lugar para isso estar? Então que você talvez faça essa pergunta essa semana. Faça uma limpeza no seu armário, no seu guarda-roupa, veja coisas que talvez você possa doar porque está ali mesmo sem uso e outra pessoa possa ser abençoada. Ou se tem algo que você está escondendo ou algo que está escondido sem você perceber que não precisaria de estar dentro da sua casa. Sim. E é lógico que eu e a Rafa não vamos aqui mencionar títulos ou objetos específicos, porque mais do que mostrar para os nossos filhos esse tipo de desenho, esse tipo de conteúdo é ruim, é nós pedirmos a Deus o temor do Senhor nos corações deles e aos poucos nós irmos ensinando os nossos filhos e aprendendo também nós, da parte do Espírito Santo, aquilo que agrada o Senhor e aquilo que não agrada. Então, não é esse tipo, esse nome ou aquele título, é o que o Espírito Santo pensa que combina com a nossa casa, o que precisa estar dentro da nossa casa e o que não combina com a nossa família, com o propósito de Deus para o nosso lar, não precisa estar ali e não é bem-vindo. Como esse texto de Deuteronômio 7 diz, há coisas que ao Senhor são detestáveis. Então vamos orar pedindo ao Senhor discernimento, que Ele aumente o temor dEle nas nossas vidas e também dos nossos filhos. Amém, em nome de E que o Jesus. Senhor se agrade, o nosso lar seja de fato um lugar de paz, um lugar da presença do Espírito Santo e um lar protegido pela bênção do Senhor. O que Amém. o Espírito Santo está falando com você? Vamos orar juntos? Pai, nós te damos graças pela sua preciosa palavra e o cuidado que vemos do Senhor para conosco, Amém, ao nos Senhor. proteger, ao nos conduzir, Pai, aquilo que o Senhor tem de melhor para nós, através das suas instruções e da maneira como o teu Espírito Santo nos guia com paz. Eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está conectada conosco Recebe, Pai, agora, em nome por todos de que vão Jesus.
assistir esse vídeo, receber esse áudio mais tarde, nós pedimos, como a Tua palavra fala no livro de Salmos, que na Tua luz nós possamos ver luz. Amém, Abra os Pai. nossos olhos, Pai, nos dê Abra, olhos para Senhor. ver, nos dê ouvidos para ouvir, nos ajude, Pai, a termos a mesma perspectiva, a mesma percepção do Senhor, para que a nossa casa seja cheia de objetos, de bens. Em Provérbios fala sobre isso, como a casa do justo fica cheia de coisas preciosas. Amém, que a nossa Senhor. casa seja cheia, Pai, de objetos que sejam preciosos diante do Senhor. Sim, que as Senhor. nossas mentes, os nossos pensamentos e as nossas atitudes também sejam agradáveis diante do Senhor. Amém, Pai, que assim Glorifiquem o seja. Teu nome. E assim, Pai, nós sabemos que como resultado será a bênção do Senhor sobre as nossas famílias. Como lemos nesse texto, que o Senhor nos colocará acima de muitas nações. Nós sabemos que essa é uma promessa para o povo de Israel e essa é uma promessa para todo aquele que é exemplo de Abraão, também crê no Senhor e tem escolhido viver pela fé aquilo que o Senhor tem preparado desde antes para nós. Amém, Tudo que Senhor, que vem assim do Senhor, seja. Pai, nós recebemos. Sim, meu Nós Pai. dizemos sim e amém sobre a nossa família, as tuas promessas, os teus planos e propósitos, e também tudo aquilo que não provém do Senhor, nós rejeitamos e mandamos fora do nosso lar. Que o Senhor nos mostre, Pai, se há objetos, se há conteúdos que precisam ser retirados do nosso lar. Sim, meu Pai. Talvez filmes ou séries que estão sendo assistidos através da TV, talvez podcasts que estão sendo ouvidos, talvez desenhos ou mesmo livros. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos mostre se há presentes que Pai. ganhamos que não tem agradado o Senhor e precisamos retirar da nossa casa. Abre os nossos olhos, Pai. nos mostre, nós nos colocamos neutros diante do Senhor para obedecer totalmente os teus direcionamentos. E mais uma vez eu te peço, Pai, que o Senhor tome os nossos lares com a tua paz e com a tua bênção, que enriquece e não traz dores. Que as Amém, nossas que assim casas seja, sejam Senhor. cheias de riquezas, daquilo que agrada ao Senhor, para Sim, que o meu teu Pai. Espírito Santo seja sempre bem-vindo em nossa família e em nosso lar. Em nome Nós de dedicamos Jesus, ao meu Senhor, Pai, a nossa família, abençoamos esse dia de domingo, essa nova semana que se Sim, Pai, inicia. recebe em Oramos nome por de todos Jesus. os pais e filhos que estão chegando a um período de férias. Pedimos que o Sim, Senhor meu venha Pai. abençoar, Pai, Abençoa, em meu nome Pai. de Jesus, que seja um tempo de descanso, um tempo aproveitado em qualidade, Pai, entre pais e filhos, para a Sim, glória Senhor. do Teu nome. Nós te damos graças, Pai, por tudo e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tenha uma semana muito Graças a abençoada. Deus. Bom dia aí. Amém. Quem está aí unidos com a Cláudia. gente, sim, o Cláudio. É o pastor Cláudio. Não, a Cláudia. É o pastor É o Cláudio. pastor Cláudio. Bom dia, pastor Cláudio. Bom dia para o senhor, para a pastora Diná. Deus abençoe aí. Não sei se vocês estão ainda em viagem. Abençoe a viagem de vocês. Amém. Que tempo Sim, abençoado, né? Vocês fiquem na paz do Senhor. E bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês aí que estão ligadinhos conosco. Tem uma semana muito abençoada. Nós amamos vocês. Um abraço.